E aí, pessoal, tudo bem? Gente, trazendo aí mais uma videoaula do que pode cair nessa prova aí da Transpetro, né? E comentando mais questões. Bom, o que eu posso falar para vocês? Questões de metrologia. Pessoal, foco na leitura e interpretação de paquímetro, relógio comparador e micrômetro, que são as três coisas, o carro-chefe que vai cair nessa prova aí. Tem um agravante na parte de metrologia. Por quê? Porque a Cesgran-Rio ela tem o costume de colocar questões de teoria dos erros, que é uma coisa que dificilmente a gente ministra nos cursos técnicos. Tá? Essa questão de teoria de erros, isso aí cai bastante para nível superior. E, infelizmente, é uma coisa que a Cesgran-Rio continua a cobrar. Tá? Então, vamos lá, gente. Questão de metrologia que pode cair é uma dessa aqui, ó. Né? Paquímetro, uma peça, e aí é para executar a leitura. Bom, nesse caso aqui, um paquímetro com resolução de 5 centésimos, né? Porque ele já está falando aqui. Se ele não estivesse falando, bastava contar a quantidade de riscos aqui, ó. Se tem 20 riscos, significa que esse paquímetro é 1 para 20, que é a mesma coisa que 0,045. Opa, 0,05. Ou seja, 5 centésimos de milímetro. Primeira coisa que vocês têm que ver, pessoal, qual é o risco que esse zero aqui, ó, ultrapassou na escala fixa. Então, qual é o risco que esse risco do zero aqui, deixa eu tirar esse risco, porque ele está atrapalhando. Vou voltar aqui, ó. Isso. Tá? Deixa eu aumentar a figura, que eu acho que essa figura ficou pequena, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais, que aí vocês conseguem enxergar mais. Acho que melhorou. Beleza. Mas, gente, olha, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Tá? Tá vendo esse 1 que está aqui, ó? Esse 1 que está aqui, esse 2 que está aqui, esse 3, não é 1, não é 2, não é 3. É 10, é 20, é 30, 40, 50. Existem alguns fabricantes que colocam isso nos paquímetros e essa indicação tende a confundir. Pessoal, mas não existe paquímetro que tenha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É 10, é 20, é 30, 40, 50. Então, se aqui é 20 e a metade é 25, observa que ele ultrapassou 2 riscos. Se ele ultrapassou 2 riscos depois do 25, gente, é 27 milímetros. Então, essa aqui está errada, essa aqui está errada, essa está errada, essa está errada. Tá vendo? Ó? Eu não precisei nem fazer a leitura na escala móvel para descobrir que estava errada as outras. Por quê? Porque esse zero aqui, ó, esse bendito desse zero, ultrapassou 2 riscos depois do 25. Por isso que está aqui 27,65. Agora, por que é 0,65? Gente, porque aqui é 0,60. E o próximo risco é 0,65. Porque esse paquímetro pula de 0,05 em 0,05. Então, não restou sombra de dúvidas aí, né? Gente, questão que cai demais aí. São aquelas questõezinhas relacionadas com engrenagens, polias, tá? Pessoal, questão que tem 2 engrenagens ou 2 polias, esquece. A Cesgran-Rio, ela não tem costume de dar questão tão fácil assim. Para você, por exemplo, determinar o diâmetro de uma polia tendo uma rotação de outra. Então, gente, esquece. Assim nunca vai cair. Como é que pode cair? Gente, conexão de 3 engrenagens ou 3 polias, tá? E outra coisa, ele alterando o diâmetro dessa polia, inclusive caiu uma questão que eu já resolvi aqui no canal, né? Caiu para nível superior, tá? O mesmo enunciado praticamente. Ele dava 3 polias e afirmava que a polia intermediária seria alterada o diâmetro. Gente, vocês têm que estudar esse tipo de elemento de máquina aí, que é um engrenamento de polias, ou engrenamento de engrenagens, enfim, tanto faz, né, pessoal? Então, o que acontece, gente? Vocês têm que lembrar de que, à medida que o diâmetro de uma engrenagem aumenta, ó, eu estou aumentando o diâmetro da engrenagem. O que vai acontecer? Vai diminuir a rotação dessa mesma engrenagem. Vai diminuir.
Por isso que D1 e N1 estão aqui, ó, de forma cruzada, tá vendo? Ó? Tá de forma cruzada. Por quê? Porque a rotação de uma engrenagem é inversamente proporcional ao diâmetro dela. Então, por isso que, quando você colocar D1 aqui, vem aqui e já coloca a rotação N1 embaixo, para não errar. E aí preenche os dois aqui da extremidade. Beleza? É o único caso onde está inverso. Por exemplo, se você for calcular a relação de transmissão de duas engrenagens, tendo o torque como variável, gente, a relação vai ser direta, tá vendo? Ó? Então, esse caso da rotação, que é o que a Sesgran-Hill adora cobrar, é o único que está inverso. Vocês têm que observar isso. É inversamente proporcional. E esse tipo de questão sempre caiu. Pelo menos eu já vi, no mínimo, 4 vezes cair esse tipo de questão. Tá? Uma outra questão, gente, que pode cair, e a Sesgran-Hill adora, é o comportamento elástico do diagrama tensão-deformação. Isso aí, pessoal, lei de Hooke, ou módulo de Young, ou módulo de elasticidade, é tudo a mesma coisa. E a Sesgran-Hill gosta de brincar com essas palavras aí para tentar confundir o candidato. Então, no ponto A é onde a gente chama de limite de escoamento, e aqui, no ponto B, limite de escoamento superior ou inferior. Enfim, esses dois pontos aqui, entre essa pequena oscilação, são chamados aí de limite de escoamento. O ponto C é o limite de resistência, que é onde nós temos a carga máxima. E o ponto D é chamado de limite de ruptura. Já caíram questões aí, onde a Sesgran-Hill perguntou a respeito desses pontos aí no diagrama tensão-deformação. E outra coisa, aqui, quando nós temos esse triângulo aqui, ó, tá formando um triângulo retângulo aqui, a gente chama esse espaço aqui, pessoal, de região elástica. E quando ultrapassa esse ponto, onde nós temos esse comportamento parabólico aqui, é o que a gente chama de região plástica. Tá ok, pessoal? Então não esqueçam esses detalhes aí, tá? Ensaios também, cai bastante. Vocês têm que lembrar, pessoal, em ensaios mecânicos existe uma propriedade chamada tenacidade. A tenacidade é a capacidade de um material de absorver o choque mecânico. Qual máquina que mede a tenacidade? Pessoal, a máquina para avaliar a tenacidade é o ensaio de impacto, o ensaio Charpy. Mas vocês não podem esquecer também que a tenacidade é toda essa região abaixo do diagrama tensão-deformação. Tá? Tenacidade é toda essa área aqui. Por quê? Porque é a energia que o corpo de prova absorveu no ensaio de tração. Tá? Então aqui, ó, no ensaio de tração simples, qual é a propriedade mecânica que é medida pela área total do diagrama de tensão? Gente, não tem que ter dúvida nesse tipo de questão. É marcar aqui, ó, direto na alternativa E. Porque a tenacidade é a quantidade de energia que o corpo de prova absorve tanto na região elástica quanto na plástica. Tá? Questões sobre definições de bombas e compressores também é bastante comum. Olha aqui, pessoal. Os compressores, assim como as bombas, as turbinas e os ventiladores, são dispositivos muito utilizados na indústria. Dentre esses dispositivos, os que têm como característica produzir trabalho, pessoal, não é consumir trabalho, é produzir trabalho de eixo ou de potência. Gente, toma cuidado, porque a bomba, ela movimenta um fluido consumindo trabalho ou energia elétrica. Então, não é o caso aqui dessa máquina aqui, ó, produzir trabalho, porque a bomba, ela consome trabalho, ela consome energia. Você precisa de energia para impulsionar um fluido. Então, não é essas duas alternativas. Outra coisa, os compressores também. Gente, compressor consome energia elétrica, não consome? Para você comprimir o ar, você precisa de energia elétrica. Então, compressor também não é. Ventilador também, por que não? Porque o ventilador, ele também está consumindo energia elétrica para movimentar o fluido, que pode ser o ar, né? Então, ventilador também excluído. Então, a alternativa correta
É a turbina por quê? Porque a turbina, um fluido movimenta uma pá, e essa pá conectada a um eixo, ela vai produzir trabalho. Aí você vai utilizar esse movimento do eixo para movimentar, por exemplo, um dínamo e gerar energia elétrica. Então, é o caso, é a alternativa A mesmo, turbina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa pequena revisão e os nossos comentários. E a gente vai continuando aí com esses comentários aí, tá? Para direcionar a vocês mais as questões que podem cair. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.